começando o programa Viva Mais, o seu programa de saúde. E todas as semanas nós temos trazido grandes profissionais para falar conosco, de como viver mais, com mais qualidade de vida. E também já queríamos agradecer o grande número de e-mails que nós temos recebido. Eu tenho tentado responder a todos e obrigado pelas sugestões, pelos comentários carinhosos. Hoje, em especial, quero agradecer a Eunice Pitts, de Atlanta, A gente fica até surpreso quando recebe e-mails de fora, Miguel? Mas a gente fica muito feliz que, embora o nosso programa seja feito aqui no estado, a gente muitas vezes receba e-mails de São Paulo, do Rio de Janeiro e agora até dos Estados Unidos. Hoje nós estamos recebendo um grande profissional da área de saúde aqui do Rio Grande do Sul, que também vai nos falar de como viver mais, de como prevenir doenças, ter mais qualidade de vida. Ele já veio aqui e, como vocês pediram, o Dr. Elton Sanchotene está de volta, Ele é médico urologista, chefe do serviço de urologia do Hospital Universitário Mãe de Deus da UBRA. Seja bem-vindo, Elton. Eu me atrapalho toda para falar, às vezes, na abertura, mas seja muito bem-vindo. Tu foi muito requisitado para voltar. Obrigado. Muitas perguntas, Miguel? A gente normalmente faz uma pauta, e a gente está conversando antes de começar o programa, Elton, que a gente acha que vai ser muito tempo para falar e no fim a gente acaba não utilizando metade da pauta. Então sempre fica aquelas perguntas assim que o pessoal manda para a gente, para solicitação de informação, e dessa vez não vai ser diferente. Quer dizer, eu anotei aqui um monte de coisa que foram perguntas e que a gente espera responder. Se não der, a gente traz de novo. Não tem Vai problema. ser um prazer tê-lo sempre, muitas vezes. O prazer é nosso, certamente. É que vários temas na urologia suscitam dúvidas, esclarecimentos, e muitas vezes a gente tem uma pauta de alguns itens e a gente não consegue esgotá-los, numa conversa. Até estava comentando que está indo para Atlanta, num congresso, Pois é, eu estava vendo a Eunice, agora... Na volta a gente vai querer que tu venha para contar as novidades do congresso também. Perfeito. O Congresso Americano de Urologia é considerado hoje o melhor congresso a nível mundial em termos de qualificação. E a gente tem procurado ano a ano ir, e esse ano vai ser em Atlanta. E certamente, se vocês quiserem, a gente depois passa aí, dá os highlights, dá as últimas novidades, vamos dizer, na área urológica que foi Com certeza, que aconteceu no congresso, certamente, será um prazer. Isso é bom para a gente e é bom para os nossos telespectadores saberem o que tem de novidade, Por exemplo, um comentário que tu estava fazendo conosco antes de começar o programa, que eu fiquei muito interessada, eu atendo muitas pacientes idosas e uma coisa que eu noto que muitas delas já vêm com fralda de incontinência urinária. Eu imagino, muitas vezes a gente fica comentando, a gente nota que ela usa, que as pacientes estão usando, outras tem muita, elas ficam pedindo para sair no meio, olha, eu preciso ir ao toalete de novo, eu preciso ir ao toalete de novo. A gente vê que isso já cria um constrangimento no paciente. E tu estava dizendo que isso tem, que a cura é muito fácil hoje em dia. É verdade. A incontinência urinária, ela é considerada um problema já de saúde pública, vamos dizer assim, pelo menos nos Estados Unidos, e aqui não é diferente, porque na realidade ela afeta a mulher do ponto de vista laboral, do ponto de vista social, de convívio com os seus e também de relacionamento interpessoal com o seu marido. Então, ela é multifatorial. Então, tem, por exemplo, exatamente nessa área de terceira idade, tem vozinhas que deixam de ir fazer sua viagem de terceira idade, deixam de visitar amigas, deixam de visitar parentes, porque estão sempre se sentindo com cheiro de xixi, perdem urina na roupa, perdem urina na cama e isso aí acaba afastando essas senhoras do seu convívio. Acabam entrando em depressão, tomando medicação e isso é uma bola de neve. Infelizmente, muitas vezes essas senhoras são mal informadas, até infelizmente por nossos colegas que orientam mal essas pacientes. Eu acho que os colegas médicos não sabem, por exemplo, quando eu fiz cirurgia geral, e tu também fez, porque para ser urologista, desculpa te cortar, mas para ser urologista, antes de mais nada tem que ser cirurgião geral e depois fazer uma segunda especialidade. E tu sabe que acho que é muito frequente, até por parte médica, não saber a quem indicar. Porque o cirurgião geral acabava fazendo, pelo menos na minha época, a gente fazia tudo, acabava fazendo o quê? Justamente a cistocele, aquela bexiga caída que o pessoal, a perinoplastia e tal, que deveria ser
da área, ou é da área do urologista, não é isso? É uma área que mescla um pouquinho de uroginecologia, né? Mas como algumas técnicas atuais exigem a passagem de agulhas e instrumentos perto da bexiga, então ficou mais com o urologista. Né? Então, só para quem está, a pessoa mais leiga está assistindo, quem faz essa cirurgia da perda do xixi é mais o urologista do que o ginecologista? A princípio, sim. Tá. Tem colegas ginecologistas que se dedicam à área e fazem, mas a princípio o urologista é que trata a incontinência urinária feminina. Então, por exemplo, porque é muito comum a mulher que está perdendo procurar o ginecologista. Exatamente. Então, ela pode procurar o urologista. Sim, sem problema nenhum. Tá. O que acontece é que, como eu disse, em termos de desinformação ou informação um pouco equivocada, é de que essas mulheres se queixam da perda urinária e elas são informadas de que isso é parte da sua idade, de que ela tem que conviver com isso. Isso é uma falácia, quer dizer, não se der, isso aí está errado, né? Nós operamos, quem se dedica a essa área, operamos avós de 75, 80 anos que estão fora dessa sua atividade com as amigas, fazem a cirurgia e logo em seguida elas estão lá, estão participando, estão indo para Gravatal, aquelas coisinhas de terceira idade, convivendo, viajando, né? E dão uma melhora na qualidade de vida muito significativa. Tá? Esse negócio de que faz parte da idade, isso é cruel, né? Cruel, né? É verdade. Eu estava comentando contigo que eu fui fazer uma pós com o meu filho, que foi teu aluno, o mais velho, todos foram teus alunos, mas o mais velho já está trabalhando comigo, o Vitor. E a gente foi fazer uma pós em nutriendocrinologia que passa por modulação hormonal. Né? E eu recebo muita gente, Elton, que a queixa deles é exatamente essa. Quer dizer, o cara chega na clínica e diz assim, pô, eu fui consultar, o cara me pediu exames, eu tô cheio de queixa, o cara bate nas minhas costas assim, bem-vindo aos 50. Assim, eu quero matar o cara. Que história é essa, bem-vindo aos 50, bem-vindo aos 80? A gente vai envelhecer, mas ninguém é obrigado a envelhecer com problema. Exatamente. Né? Quer dizer, pô, tá perdendo urina, não consegue conviver socialmente. Eu imagino o transtorno que não deve ser. Porque eu me lembro da época que eu atendia na Santa Casa, elas sentam, acabam se urinando. Dá uma risada, se urina. Tosse, se urina. Qualquer coisa perde urina e vai numa progressão. Né? Ninguém é obrigado a conviver com isso. Quer dizer, isso faz parte do seu envelhecimento? Não, peraí. Envelhecer, tudo bem. Um dia nós vamos morrer, mas vamos envelhecer e vamos morrer com dignidade. Tá? E também existe um conceito, né, equivocado de que a cirurgia para incontinência urinária é uma cirurgia agressiva e com pobres resultados. Isso era antigamente, eu estou falando isso de 10 anos. Tá? Atualmente, o padrão ouro para se fazer essa cirurgia é a colocação do que nós chamamos de slinks, que são umas telas que se usam, tá? Para reparar a uretra, e essa cirurgia demora de ponta a ponta, de colocar a paciente na mesa até sair 30 minutos. O paciente fica 3 horas no hospital e vai embora para casa. Quer dizer, isso mudou muito, Mudou muito. Tá? É uma cirurgia que é minimamente invasiva. Né? Não tem porquê ninguém está sofrendo com incontinência urinária, por favor. Não tem porquê. E isso nós vamos tentando, pouco a pouco, em programas, né, como esse, exatamente tentando elucidar as pessoas para que elas possam procurar seu médico, seu urologista, para que o problema seja resolvido. Que idade pode começar essa perda urinária? Ela é progressiva conforme a idade, quer dizer, mulheres mais velhas estão mais predispostas a ter incontinência urinária, mulheres multíparas, né, que tiveram vários filhos, né, parto complicado, tudo isso, mas eu já fiz uma correção numa menina de 27 anos. E se fez o que a gente chama de estudo urodinâmico, mostrando que ela tinha perdas urinárias, que o sistema esfinteriano dela, né, a válvula, vamos dizer, que segura a urina, não era funcionante, se colocou essa telinha e ela ficou perfeita. Mas o comum é com a idade... Tem alguma coisa que se pode fazer para evitar que isso aconteça, não? Existem a fisioterapia
pelviana, né, que reforça essa musculatura, isso ajudaria. Mulheres multíparas, mas que fazem parto, vamos dizer, normal, ou se diz que a epísio protege, né, a laceração, entre aspas, tem gente que já diz que não é isso, né, então existe um pouco de controvérsia, né, mas a ideia é, em aparecendo, né, quanto mais precoce o tratamento, melhores os resultados. Tu tem que ser menos agressivo no tratamento. Como tudo em medicina, né? Se pega uma paciente no início da queixa ou no início da perda, provavelmente a lesão que ela tem é muito menor do que a que vai deixando passar, porque a tendência de qualquer patologia, de qualquer doença em medicina, ou de qualquer estado que deteriore o paciente, é com o passar do tempo ficando cada vez pior. Certamente. Imagina o transtorno, né? Eu tô paciente de 27 anos de idade, provavelmente, como tu falou, multípara, né? Que eventualmente teve muitos partos com traumatismo. Sabe que muitas vezes em determinadas classes sociais é bem precoce. Às vezes até parto em casa com parteira. Exatamente. Né? Então, assim, é algo que a gente gostaria de salientar, né? A possibilidade de tratamento para essas pacientes e que ela procure seu médico cirurgista. Existe armamentário para isso, né? Não precisamos conviver com a perda urinária. Essa é a mensagem. Quer dizer, 3 horas depois, meia hora de cirurgia, 3 horas depois provavelmente está em casa. É óbvio que todo procedimento cirúrgico tem um tempo de recuperação, mas, nossa, eu me lembro que quando eu fiz cirurgia geral, graças a Deus já faz um bom tempo, a paciente ficava pelo menos 5 dias. Se fazia um corte, tipo uma cesárea por cima, fixava a bexiga, né? Hoje o corte de mais ou menos 3 centímetros por dentro da vagina, né? Onde se introduz a agulha, onde se puxa essa tela, tem 2 furinhos onde sai a agulha, que não tem nada a ver com a cirurgia, se põe uma cola para fechar, a paciente não vê ponto, não vê nada. É tudo feito interno, né? Cirurgia de cavidade. Exatamente. Então, que realmente foi um avanço técnico isso aí. Já que a gente tinha falado em esse negócio de idade, tá? Eu tinha te comentado que eu atendo muito paciente masculino com essa história de modulação e tal, e muita gente tem medo da testosterona. Tá? E a gente acaba aprendendo nessa pós-graduação que o órgão que mais tem receptor para testosterona é o coração. Quer dizer, o guri novo, 20 anos, não infarta. Infarta o velho e a mulher mais velha, por quê? Porque a testosterona acaba virando estrogênio, tanto no homem quanto na mulher, e o coração acaba sofrendo mais. Guri de 20 não tem problema de próstata. E guri de 20 tem a testosterona lá em cima. Certamente. Né? Eu tenho notado, e a gente tem conversado muito com o urologista, que vocês têm usado cada vez mais, né, quando indicação. Certamente. Né? A patologia que chama de DAEM, que é doença androgênica do envelhecimento masculino, né, que é a antiga andropausa, a terminologia, está bem estipulada hoje, né, e uma vez diagnosticado, está indicado, né, não havendo contraindicação, uma reposição hormonal para melhorar a sintomatologia desse paciente, né? O paciente que tem uma série de sintomas como fraqueza, né? Perda de massa muscular, diminuição da libido, não tem por que ter medo de fazer uma reposição hormonal nesse paciente e com isso estar, entre aspas, alimentando um câncer de próstata, que era vamos dizer, um temor equivocado, né? Que é o que eles diziam quando a gente aprendia na faculdade, assim, eu estou dando gasolina para o fogo. Na verdade, a gente sabe que é justamente o contrário. Né? Esses conceitos já foram ultrapassados, realmente, exatamente. Eu pego muita gente também, que a gente vê que o pessoal que mais usa testosterona, e obviamente são os urologistas, né? Que tem se usado, inclusive, assim, para tratar depressão. Aquele paciente que está em casa, que chega no escritório, né? E fica meia hora sentado, pega um papel, bota aqui, depois pega o papel, bota lá. Demora meia hora para tomar a iniciativa, tem problema de cognição, relacionamento, atividade, muitas vezes é a falta da prostração, né? A falta de vontade para as coisas, né? Muitas vezes a base de tudo está numa baixa... Na modulação, na suplementação, né? Ninguém está estimulando aqui, pessoal, e que fique bem claro, certamente. O pessoal que usa por conta própria, né? Até porque todo hormônio de preferência deve ser bioidêntico. O que é bioidêntico? Bioidêntico é exatamente o que você tem no seu organismo, e o organismo sabe o que é. Uma vez utilizado,
não passa pelo fígado, vai direto para onde tem que ir. Porque quem está escutando diz assim, não, então tá, então eu vou lá na academia. Vou na academia. Não é assim. Tem que ter um acompanhamento médico. Sabe assim, eu estava te comentando, eu perdi, se você ver filmagem, as nossas filmagens de um ano atrás, e eu, como eu te disse, eu deixo rodando na clínica os programas que a gente fez, né? E às vezes assim, tem programa, Ana, que a gente fez um ano atrás e programas atuais. A diferença, cara, eu perdi 16 quilos. E de cintura, Elton, porque a gente sabe que a testosterona ajuda a queimar essa gordura que fica intraabdominal. Visceral, né? Visceral, que é dificílima de perder. Né? Eu perdi 9 centímetros. Daí eu tenho ainda colegas médicos que dizem assim, mas tu não sabe o que vai acontecer porque isso é novo. Eu digo, novo? Querido, isso é mais velho do que lipoaspiração, tem mais de 25 anos. Isso é mais novo que cirurgia cardíaca, essas endoscópicas. Stent cerebral, mais novo do que a maioria das cirurgias, até do que essa suspensão de bexiga que tu falou que tem 10 anos. Né? Então, tem fotos assim impressionantes de colegas se abrir na internet. Eu sempre digo assim, eu mostro uma foto de um dos colegas que começou a fazer essa suplementação. A gente chama de suplementação justamente porque é bioidêntico. Certo. O nome dele é Robert, ou Dr. Bob Delmontec. O cara com 88 anos de idade, cara. Tu tem a sensação, estou te falando porque tu frequenta a mesma academia que eu frequento. Se tu tirar o pescoço, quer dizer, do pescoço para cima, que tu vai ver que o cabelo está meio branco, o cara tem 88 anos de idade, parece um guri de 20. Daí tem ainda médico com aquele ranço antigo, né? Do hormônio da câncer. Eu digo, realmente dá. O teu que está virando outro, quer dizer, o que dá câncer é a tua testosterona virando estrogênio. Não, mas tu não sabe o que vai acontecer, eu digo, querido, se eu com 88, com o físico desse cara, virar uva passa, explodir, eu fico feliz, porque qual era o risco que eu tinha? Era maior, gordinho como eu estava, do que 16 quilos mais menos pesado. E a população, agora a gente fala em cintura abdominal, né, com o advento de um programa na Globo aí que bastante conhecido. Passou agora ainda, né? Todo mundo ficou sabendo né, que realmente existe uma relação direta entre o perímetro abdominal e patologias. E né? problema principalmente cardíaco. Exatamente. Então, perder 9 centímetros é muito saudável. Cara, né? Antes eles diziam assim, que o ideal é estar abaixo de 102. Eu estava beirando o 102, eu dizia assim, eu não cheguei no 102. Fazendo exercício, estava preocupado porque não tinha como baixar. Eu fui para 92. Eu estou perto do 92. E hoje em dia eles dizem que o ideal é estar abaixo dos 92. Então eu vou ter que fazer mais uma forcinha para perder um pouco mais. Mas ganhei saúde com essa história. Certamente. Bom, gente, a conversa está muito boa, mas eu vou ter que interromper vocês. Nós vamos aos comerciais e já voltamos. Não mude de canal. Vê o que é falta de conhecimento. Bom, nós estamos hoje falando com o Dr. Elton e nós estamos falando sobre urologia. O Elton já esteve aqui outras vezes, mas e sempre ficaram dúvidas, então a gente está procurando atender as suas perguntas. Muita gente manda e-mail, justamente porque muitas coisas a gente não conseguiu pincelar e não conseguiu falar, né? Você já escutou no primeiro bloco, quem não teve chance de pegar, é só acessar o site do programa que vocês vão ver. Incontinência urinária feminina, pessoal, tem cura, isso se resolve, é bem tratado, 3 horas de procedimento cirúrgico, volta para casa, como o Dr. Elton falou. Procedimento super simples, né? Simples, então se você está sofrendo disso, olha, o caminho é procurar o seu urologista, que é o cirurgião ou é o médico mais habilitado para esse tipo de tratamento. Uma outra curiosidade que muita gente passa por isso, Elton, e muitas vezes não sabe que também a gente tem um e eu como mulher desconhecia. Mas tu desconhece porque não faz parte do teu dia a dia, né? Ainda bem, tomara nunca faça, gente, mas olha, eu desconhecia, fiquei surpresa vocês comentando sobre assuntos no comercial. Doença de Peyronie. Isso aí foi descrito por esse médico, né, um francês, Peyronie. Na realidade, sim, para o público é quando existe um encurvamento, né, do pênis. Quer dizer, o pênis fica torto, né? Essa é a queixa do paciente quando chega no nosso consultório. Eu vou te fazer a pergunta de novo, porque quem está nos assistindo, né, pode estar com essa curiosidade. O pênis não nasce torto, o homem nasce com o pênis reto
e de repente ele começa a ficar curvo. Assim, ó, uma das coisas também que é uma dúvida frequente no consultório é essa aí. Quer dizer, o pênis, ele ser um pouco torto, entre aspas, é normal ou não? Sim, para se entender assim, o pênis ele tem na sua estrutura dentro dele como se fossem duas tubulações, que são na realidade como umas esponjas, né, que são os corpos cavernosos, e quando esses tubos se enchem de sangue é que o homem tem ereção. Só que esses tubos nem sempre são simétricos. Então, se tu tem um tubo que enche um pouquinho mais, o pênis vai tender a ser um pouquinho virado para um lado, para outro, para cima ou para baixo. Então, uma mínima curvatura peniana é normal. Tá? O que acontece é que o paciente tem o seu pênis normal e de uma hora para outra ele começa a notar que o pênis toma uma curvatura que não tinha, tá? E isso geralmente é associado à dor durante a ereção. Tá? Essa é a característica do peroné, a dor durante a ereção e o encurvamento peniano. Não se sabe até hoje exatamente a causa específica do peroné. Né? Se sugere que sejam microtraumatismos, vamos dizer, na capa, na casca, vamos dizer, desses tubos que tem, né, que é a albugínea, e que faz uma cicatriz. Então, como esse tubo não consegue se encher, ele retrai para o lado esse da cicatriz, ou desse processo fibroso, e com isso encurva o pênis. Tem curvaturas pequenas, mas tem curvaturas muito grandes, e que o pênis fica quase com 90 graus, impossibilitando totalmente a penetração, o ato sexual do homem. E isso aí, felizmente, se faz cirurgias para isso, né? E que se refaz, então, o alinhamento peniano. Em termos de tratamento clínico, existe assim uma infinidade de trabalhos feitos, mas nenhum com bons resultados, né? Mais assim se usa a colchicina, que tem um efeito anti-inflamatório, mas se sabe assim que tratamento efetivo não existe. A doença é autolimitada, geralmente em 6 meses ou no máximo 1 ano, ela estabiliza. Se a curvatura que ocorreu nesse período foi pequena e o paciente tem a sua vida sexual normal, tu não mexe. Né? Se a curvatura foi grande e tem dificuldade em ter curso sexual, aí teria que passar com a cirurgia para realinhamento do pênis. Tá? E é uma dúvida alguma frequente. Doença que leva a isso mais frequentemente? Paciente diabético, por exemplo? Não. Paciente diabético não. O que se diz a tendência é que sejam microtraumatismos nessa albugínea e que, né, nessa capa, vamos dizer, desses tubos, e que faz com que exista uma retração. Então, a origem é idiopática, a gente chama, né, termo médico, né? A gente não sabe exatamente a causa específica disso. Tá? Mas, se tem uma solução boa, né, que são técnicas cirúrgicas, existem várias, né? Tem uma que é mais popular, que é a Nesbitt, que é a gente fazer, mas existe inclusive possibilidade agora, nos últimos anos, surgiram materiais que tu tira essa placa, essa fibrose e coloca esse material. O grande problema da reposição desses materiais é que o que faz a curvatura é a fibrose. Então, tu tira aquela fibrose e coloca um tecido, e esse tecido acaba fazendo mais cicatriz do que o anterior. Então, a gente nunca conseguiu exatamente uma boa prótese, vamos dizer assim, ou material para se colocar ali. Agora existem matrizes biológicas, que é o que mais se usa, os trabalhos falam no Surgicis, que é o trabalho, que é um material que se usa, que é o que se tem de melhor hoje para se fazer. Mas se puder não colocar material e fazer a correção direta, é o melhor. Claro que com isso o paciente perde um pouquinho do tamanho peniano, né? Porque tem que fazer como uma pequena sanfona do lado contralateral para poder endireitar o pênis. Te chega muito paciente com, vamos dizer assim, não é nem intercorrência, isso aí seria um dano local por injeção de aloplástico? Graças a Deus, não. Mas que tem serviços que recebe muita gente. Mas sei de colegas que já viram barbaridades assim. Para você que está escutando, a gente desculpa ter falado uma terminologia mais do meio médico, mas tem gente que injeta substâncias derivadas do plástico para aumentar o pênis ou para engrossar o pênis. Isso é um crime, né? É um crime.
Porque muitas vezes o cara perde um pedaço do pênis. Mas isso um médico faz isso? Tem médico que faz isso? Infelizmente. E existe uma tendência à migração desse tecido, né? Dessa substância, e essa substância muitas vezes fica toda alojada naquela pele que recobre a ponta do pênis, que chama de prepúcio, tá? Deformando completamente o pênis, e algumas vezes tu não tem como retirar tudo aquilo e reconstruir. Ficam realmente muito prejudicados os membros desses pacientes. Sabe que o pessoal, né, não consegue entender isso, né? Porque quem não é da área, eu recebo muita gente em cirurgia plástica, Elton, que fez, e eu vejo assim, meu anestesista muitas vezes chega na clínica e diz assim, perdi amanhã de novo, resolvendo mais, ajudando a resolver mais um problema desses, né? Pessoal, plástico não foi feito para ser injetado livremente. Existem indicações, eu não estou falando contra, não. Mas tinha que ser um pouquinho mais claro o que é o plástico, viu? Porque as pessoas muitas vezes não conseguem entender. Mas, Ana, assim, é que existem tantos produtos plásticos que, se eu citar o nome de um só, primeiro que a maioria deles são liberados, né? Até pela Anvisa. Então, a gente não tem nem como falar nada. Mas, assim, por exemplo, prótese de silicone é um produto plástico. Só que ela é envolta por silicone, ela não está livre. Essa não tem risco, né? Agora, sim, tem gente que injeta até silicone líquido, silicone de posto de gasolina. Quer dizer, o cara pega o silicone líquido, sem esterilizar, sem nada, e injeta. Esse é pior ainda. Mas essas outras substâncias que eu te falei, aloplásticas, quer dizer, aloplásticos são similares aos plásticos ou derivados deles, quando injetado no tecido e solto, eu tenho pacientes assim que chegam na clínica, Elton, para fazer a retirada disso, e a gente recebe, te perguntei porque eu sei que vocês, o urologista recebe muito disso a nível de pênis, né? Eu recebo muito disso a nível de face ou nariz, tal. Tem indicações, eu não tô generalizando não, porque o cara perdeu um osso, perdeu um pedaço do osso aqui da face, um malar, tem o queixo muito pequeno, quer dizer, em vez de fazer toda uma cirurgia, tu pode aumentar um pouquinho o tecido ósseo. Acho que para isso é que foi inventado, né? Mas assim, eu ainda, essa semana operei... Pode fazer uma cirurgia bucomaxilofacial que também fica muito bem, né? Pois tem outras técnicas, né? Agora, eu ainda essa semana atendi uma moça que veio dos Estados Unidos, ela mora nos Estados Unidos, ela é brasileira, mas mora há muito tempo e tal, que ela fez esse tipo de aplicação no lábio. Cara, tu não faz ideia o transtorno que é, quer dizer, tu faz ideia, o público não faz, o transtorno que é tu retirar isso. Certamente. Cega a tesoura que eu usei para o procedimento, eu até tô repensando o que eu vou cobrar para fazer, porque me acaba com o material cirúrgico. É verdade. Cega a tesoura, estraga a tesoura, eu fico imaginando, como tu falou, né, quer dizer, se no pênis migra para o prepúcio, que é aquela pontinha, aquela pelezinha que puxa a glande, puxa a cabeça do pênis. Retirar tudo aquilo. Quer dizer, como é que tu vai retirar isso aí? Muito complicado. Essa do lábio, Ana, eu tive que tirar uma elipse do lábio de cada lado, que ela mesmo chegou dizendo assim, doutor, eu tenho um canudo de um lado aqui e um canudo do outro ali. O pessoal não se dá conta que está fazendo uma plastificação. A grosso modo, aquela exposição que fizeram daqueles corpos plastificados, nada mais do que plastificação com holoplástico. Agora, Miguel, quem tem dúvida, quem está nos ouvindo e tem dúvida, no dia 20 de março saiu na Folha de São Paulo, e é fácil acessar no Google, né? Na Folha de São Paulo, no dia 20 de março, saiu bastante sobre bioplastia, os problemas que tem dado, saiu 2 páginas sobre os problemas que a bioplastia tem dado. Então, na Folha de São Paulo, quem tem dúvida desses produtos aloplásticos que a gente tem falado, né? Na Folha de São Paulo, no dia 20 de março, saiu agora... Eu não quis citar especificamente bioplastia, assim, porque existem outros, tá? Não, eu sei, mas tem dado tanto problema que o pessoal a Folha usa de São de forma Paulo errada. saiu Esse é o problema. os problemas que tem dado, entendeu? É aquilo que eu falei, tu refazer... Pode alertar bem e explicar o que é, já que a gente muitas vezes não pode falar. Não consegue tanto, falar tudo em público, né? Mas eu vejo indicação para isso, quer dizer, o cara perdeu um pedaço de um tecido ósseo, ou tem um afundamento, que tu vai fazer uma pequena correção, eu não vejo problema nenhum. O problema é o exagero, quer dizer, a nível de pênis eu não consigo enxergar nenhuma eu queria indicação. tocar nisso, né? A indicação é equivocada no seu princípio, né? Isso aí a gente recebe no consultório. Veio o paciente assim, doutor, eu tenho um pênis pequeno.
ou eu tenho pênis fino, tá? Como queixa, tá? E geralmente é algo que acompanha esse paciente há muito tempo, tá? E se torna algo pessoal importante para ele. E tu tens que explicar ao paciente que o tamanho peniano não está em absoluto relacionado com prazer feminino. Tá? Pelo contrário, tem muita mulher que se queixa. Exatamente, quer dizer, a distensão da parede vaginal não dá prazer na mulher, não é isso que dá prazer. Então, ter um pênis enorme não é. O que dá prazer na vida sexual para a mulher é a fricção a nível do clitóris. Para isso, o homem tem que ter uma boa rigidez peniana. Se eu tenho um pênis grande, a rigidez, inclusive, é pior, é mais difícil. Então, um pênis normal é o suficiente. E os pacientes querem algo que é imaginário e que, na realidade, não é ideal para ele, entendeu? Um pênis grosso, né, com calibre grosso, tampouco, só vai machucar a mulher. A distensão da vagina não dá prazer nenhum. Então, tu procurar aumentar teu pênis ou deixar mais grosso o pênis, parte de uma premissa já errada, equivocada. Quer dizer, isso aí não vai te tornar um melhor amante, um melhor homem, né? Então, e isso aí é difícil tu muitas vezes modular e mudar nesse teu paciente. Até alguns ditos populares que infelizmente a gente não pode, mas você com certeza já escutou. Que são, não pode são falar, verdadeiros. Quer dizer, não deve, são verdadeiros. Tudo que são verdadeiros. Exatamente, né? Os ditos populares, na verdade, eles uma... partem sempre de um fundo Exatamente, de verdade. É verdade. Né? Então, especificamente para a urologia, olha, se você está pensando em fazer isso, o Dr. Elton já falou uma vez, já está falando a segunda. Nós tivemos já outro colega falando sobre isso também, que trabalha muito com isso, que recebeu muito paciente com problema. Quer dizer... Vá a 1, 2, 3 colegas ouvir mais de uma opinião, porque não vá na opinião de um primeiro que recomenda, né? Porque certamente se ele ouvir mais 2, 3, com certeza os 2, não segundo, foi terceiro, quarto, vai dizer Elton, que não vai. Com certeza não foi urologista Esse é o problema. Né? Esse é o problema que nós então as temos, pessoas né? procuram, esse é um dos motivos da gente procurar trazer no programa colegas que primeiro sejam especialistas. Segundo, que façam especialidade. Tem gente que é especialista que não faz especialidade. Não, e a ideia do programa também é alertar você a procurar um especialista, porque como é comum, Elton, as pessoas, infelizmente, nos procurarem, e devem te procurar também, para consertar os problemas feitos por quem não era especialista. Exato. Então, por favor, né, quando você resolve fazer um tratamento, entre no site do Conselho Regional de Medicina e no Conselho Regional de Odontologia e verifique antes do procedimento se aquele profissional é especialista. Porque, claro que a gente vai acabar tendo que resolver o problema, mas é muito melhor você